Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Fabiano Pires. Nós estamos na nossa série O que o Novo Testamento fala sobre casamento. Para quem está nos acompanhando sabe que eu resolvi fazer um resumo dos principais textos do Novo Testamento que mencionam justamente essa temática do casamento. Quando nós começamos a ler a Bíblia, seja de maneira despretensiosa ou não, nós de repente começamos a nos deparar com algumas dúvidas, e não só dúvidas com relação ao texto especificamente, mas dúvidas também com relação a temas. E o tema casamento é algo que nos chama muita atenção, porque faz parte, literalmente do nosso cotidiano, de alguma maneira, porque todos somos membros de uma família. Então, nós vamos continuar aqui os nossos vídeos. Antes de nós continuarmos, eu gostaria que você pudesse se inscrever no nosso canal, caso não seja uma pessoa inscrita. Também que você pudesse curtir o vídeo para que ele se torne relevante e chegue a mais pessoas, e também que você pudesse compartilhá-lo aí pelo menos com entre 3 ou 5 pessoas do seu conhecimento, para que elas recebessem essas informações que com certeza serão informações abençoadoras para a vida delas, tá bom? Nosso vídeo de hoje traz como temática: cada árvore dá um fruto segundo a sua própria espécie, né? Nós poderíamos até resumir isso dizendo: cada árvore dá apenas um tipo de fruto. E é sobre isso que vamos dizer. E vamos basear aqui a nossa reflexão em Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, que diz assim: cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. É mais que evidente que nós temos aqui um texto dentro do Sermão da Montanha que Jesus está falando especificamente sobre a questão do comportamento religioso por parte de muitas pessoas, principalmente aquelas que estão inseridas dentro do contexto igreja. Só que nós podemos tranquilamente fazer aqui uma boa hermenêutica associada com uma excelente exegese, sem transgredir literalmente o âmago do texto, dizendo que esse texto também pode ser colocado dentro dessa premissa do ambiente do casamento. Até porque quando o Senhor Jesus fala a respeito de árvore que dá fruto, é mais que evidente, né? Não precisa nem ser um expert para entender isso, mas Jesus está falando justamente a respeito de pessoas, né? Então, pessoas que têm bons comportamentos, pessoas que têm bom caráter, pessoas que têm realmente um conhecimento em especial da palavra de Deus, pessoas que temem a Deus, pessoas que são sábias segundo o Espírito de Deus, são pessoas que geram bons frutos. Agora, existem também, infelizmente, aquelas árvores ruins, que são pessoas ruins que vão gerar frutos ruins. São pessoas que fazem toda a questão, inclusive, de ao longo da sua vida gerar frutos muito ruins. Então, cada árvore produz fruto de acordo com a sua espécie, e aí fica sempre uma pergunta: como é que nós vamos saber se uma árvore dá frutos bons ou frutos ruins? Também, essa resposta é muito óbvia. Se você quiser saber se uma árvore que está dando um fruto específico que você gosta é uma árvore cujos frutos são realmente excelentes, você vai até a árvore, colhe um fruto e de repente você faz o experimento desse fruto. Você vai ver se realmente ele é bom, se ele é mediano, se ele é ruim, porque na verdade você vai poder fazer essa experiência através de um contato no tete a tete, ali pegando aquele fruto e vendo se realmente é tudo quanto a árvore aparenta, né, que está produzindo. Agora, é mais então que evidente que nós temos que fazer a mesma coisa quando o assunto é relacionamento, quando o assunto são pessoas. Como é que você vai saber se uma pessoa ela produz frutos bons ou frutos ruins? Através da convivência, não tem outra maneira, né? Inclusive, o próprio texto vai dizer para nós que nós temos que ficar justamente acompanhando, analisando esses frutos, para que nós saibamos se as pessoas são pessoas boas ou pessoas ruins. E aí eu vou dizer mais uma vez: cada árvore produz apenas um tipo de fruto. Então não tem como uma árvore de um fruto, por exemplo, não tem como uma goiabeira dar mangas, não tem como uma mangueira dar uvas, não tem como uma videira gerar figos, não tem como. Cada árvore produz o seu fruto específico. Então, ao longo do processo de relacionamento matrimonial, é mais que evidente que nós vamos conhecendo cada vez melhor aquela pessoa com quem nós nos casamos. E é justamente através dessa convivência diária que nós vamos entender se a pessoa realmente produz bons frutos ou se essa pessoa, infelizmente, produz frutos ruins. E o que são frutos, na verdade? Frutos são, literalmente, os resultados da árvore, ou seja, é aquilo que ela produz
para demonstrar que de fato ela tem saúde. Repito, há árvores boas que produzem frutos bons e árvores ruins que produzem frutos ruins. Então, na verdade, sejam frutos bons ou ruins, os frutos são os resultados do que a árvore produz. E aí nós então entramos com mais uma pergunta. Será que tipo de fruto nós, como pessoas casadas, estamos produzindo dentro do relacionamento? O que é que cada cônjuge está produzindo? E uma das coisas muito interessantes quando nós passamos a pensar sobre isso e analisar os frutos da outra pessoa, ou seja, quais são suas palavras, quais são suas ações, quais são seus gestos, quais são, de repente, os seus investimentos no relacionamento, quais são as suas omissões, nós então chegamos à conclusão que, na verdade, uma árvore nunca produz frutos para ela, mas ela produz frutos para outras pessoas. Então, nesse caso específico do casamento, o cônjuge vai produzir fruto para outra parte. Então, por exemplo, você vai num pomar e de repente você vai ali, hipoteticamente você está num pomar para poder colher jabuticaba, época de jabuticaba. Então, você chega para poder colher jabuticaba, a jabuticabeira não está produzindo aquele fruto para ela, mas está produzindo para você e para todos quantos forem a ela buscar esse fruto para se alimentar. No casamento, isso também acontece, só que com uma diferença. Ao invés de o cônjuge gerar frutos para muitas pessoas, estou falando isso no âmbito do relacionamento matrimonial. No âmbito do relacionamento familiar é mais que evidente que marido e mulher vão gerar frutos que vão alcançar filhos, netos, bisnetos, outros parentes, amigos e daí por diante. Mas no âmbito do relacionamento marido e mulher, o cônjuge produz frutos de tal maneira que abençoe, que faça realmente investimento na vida da outra parte, ou seja, daquela pessoa com quem ela literalmente firmou uma aliança. Então, na verdade, traduzindo isso, quando eu faço investimento na vida da minha mulher, ela gera frutos para mim. Quando ela faz investimentos na minha vida, eu gero frutos para ela. Nesse caso, então, no casamento, nós temos que fazer isso, nós temos que estar sempre preocupados em gerar frutos para a outra parte. É claro que existe dentro do processo natural de uma árvore crescer e gerar frutos, a questão do processo natural. De repente, nós temos que analisar a questão de uma árvore que aprofunda raízes e que busca água e nutrientes para que ela possa crescer de maneira saudável, tem a incidência dos raios solares e daí por diante, uma série de fatores. Mas se a gente for pensar bem, é justamente aquelas árvores que são mais bem cuidadas, que são podadas, que são adubadas, que literalmente recebem inclusive cargas de nutrientes quando o solo não é tão bom, é que vai gerar os frutos melhores, os melhores frutos que as pessoas querem de fato fazer o seu consumo. Então, fica inclusive aqui a informação mais do que clara que todo mundo gosta de ser cuidado. Então, na medida que eu cuido da minha mulher e ela cuida de mim, nós somos árvores que vamos ter condições de produzir excelentes frutos um para o outro, a fim de que realmente nossa vida possa ser satisfatória nesse processo de convivência mútua. Quando você come um fruto, esse fruto te gera saciedade, ou seja, mata a sua fome, te gera nutrição, porque esse fruto tem ingredientes especiais para a nutrição do seu corpo, mas também te gera alegria. Por exemplo, você gosta de uma ou mais frutas específicas. Eu sou apaixonado em goiaba. Toda vez que eu como uma goiaba, isso me traz muita alegria, porque é a fruta que eu mais gosto. O fruto da goiabeira, né, é aquele fruto que eu mais gosto. Então, gera saciedade, nutrição e alegria. Quando você tem um casamento ajustado, amadurecido, vocês vão fazendo investimentos e os frutos que um vai gerando na vida do outro, vai gerando justamente isso também. Saciedade, vai gerando nutrição e vai gerando alegria, ou seja, vai fortalecendo esse relacionamento e fazendo com que ele cresça cada vez mais forte, cada vez mais fincado nessa posição, nesse posicionamento de permanecerem juntos, né? O casal por toda a vida deles. Os frutos, inclusive, precisam ser abundantes. E como é que os frutos serão abundantes? Justamente quando há cuidados específicos de uma e de outra parte. O marido cuidando da esposa, a esposa cuidando do marido. E eu encerro esse vídeo simplesmente fazendo uma pergunta. Será que não é hora de nós fazermos mais investimentos no nosso relacionamento, principalmente no nosso cônjuge? Você não acredita que fazendo investimentos você será uma pessoa muito mais feliz e, consecutivamente, seu relacionamento vai te trazer muito mais satisfação, muito mais completude? Pensa nisso.